Aí, a gente vai ter uma questão, né? No ocultismo, o pessoal costuma usar esse tipo de representação, tá? O pessoal não sabe disso, mas existe uma questão entre o 2D e o 3D. Hoje a gente falou sobre isso na live fechada, né? Que foi com o senhor Eduardo, né? Hoje ele falou mais, inclusive. Eu só fiz algumas participações, onde ele comentou sobre isso. E uma das participações que eu fiz foi justamente porque ele falou sobre o pessoal que faz mandalas e coisa do tipo, não sabe que às vezes quando você faz, assim, a pessoa pode fazer inocentemente, mas certos símbolos, tá? Quando você faz eles ali com uma certa intenção, aquilo tem uma capacidade, não estou dizendo que é exatamente isso daqui, não sei, sinceramente, que tá estranho, tá? Não sei se isso tem essa capacidade toda, não. Mas o estilo do design, com essas listras, esses riscos, essa coisa como se ele estivesse atravessando. Imagina, isso aqui não parece uma dimensão, um ser atravessando uma dimensão? Tá? É isso que eu consigo visualizar, identificar nessa arte. Tá? Então o pessoal coloca muitas vezes aquelas imagens pretas e brancas, com mandalas e efeitos 3D de profundidade, tá? As pessoas não sabem, mas o pessoal às vezes faz isso nas paredes, o pessoal que mexe com rituais e coisa do tipo, faz isso, e realmente para fazer uma entidade atravessar ali. Tá? Isso é feito. Tá? Eu já vi esse tipo de arte feita com essa intenção por gente que fazia isso e que eu sabia por que estava fazendo. Então não é assim, eu estou inventando, eu ouvi falar. Não, fazem mesmo. Então, é isso aí, tá, pessoal? É isso que está acontecendo. Essa é a situação que ocorre. Tá, eu poderia até tentar ser mais tranquilo, mais brando, mas realmente eu não quero. Tá? Eu não quero. Eu acho que já deu essa palhaçada. A minha pergunta, o que eu pergunto para você, brasileiro, é: até quando você vai permitir que essa situação patética continue alargando os anéis Foucaultianos da tolerância brasileira, da tolerância desse país? Porque chega uma hora que já deu, cara, sabe? Já deu, né? Essas coisas, eu dei uma pinceladinha aqui nessa parte do oculto, né? Isso aqui eu não falo muito no conteúdo aberto, porque tem uma panelinha aí, um pessoal que fica brabo. Fica bravo, fica brabinho, aí começa a querer intimidar, ameaçar. Eu não gosto de, sabe? Assim, prefiro evitar, né? Prefiro evitar certas coisas. Não é nem por medo, é por falta de tempo mesmo para mim perder com esse tipo de coisa, tá? Falta de paciência de lidar com isso mesmo. A gente fala bastante disso lá no nosso conteúdo fechado, que está na descrição do vídeo, vai estar no comentário fixado também. Olha que interessante, olha isso daqui, ó. Isso daqui é uma transformação em gravura daquela bandeira da Tartária. Deixou ela um pouquinho mais bonita aí para ficar mais claro. Tem algumas artes aqui que eu estava verificando também, bem interessantes, né, daquela antiga região. Acho muito interessantes. Essa outra aqui, deixa eu achar, cadê aquela imagem? Acho que eu já fechei. Livros antigos. Muito interessante essas figuras, né? O antropófago, como é que eles eram descritos. Se aproxima muito até dos fantasmas famintos descritos na roda do Sansara pelo budismo, né? Que é um dos reinos inferiores, só que eram relatados como manifestos andando pela terra. Muito curioso isso, né? E com as vestimentas tártaras lá naquela região. Então, aí voltando aqui, vocês estando no nosso site ali, tem o lançamento do livro da Tartária, tá? R$ 99,70, condição de pré-venda, tá? Então ele tem até 90 dias para entregar, porque a gente está em fase de finalização, e ele vai com uma página a mais, uma página ali de dedicatória, que você vai receber o livro com seu nome dedicado e assinado, autografado, tá? O livro é meu, né? Então, a gente está finalizando, estamos na revisão aí, final mesmo, finalmente, isso aí.
E também, né, pessoal? Também a gente tem a promoção nos cursos avulsos, que finaliza dia 31 agora, tá? 31 de março, que é o cupom 50. O que você faz? Entrei ali, quero fazer o Metafísica. Quero saber o que esses caras aí, das panelinhas aí, que tentam intimidar, fazem no oculto. O que eles fazem? Quero saber. Aí você vai lá no Metafísica, Fenomenologia, né? Aí você entra lá, tá? Clica ali em quero me matricular, tá 197. Você usa o cupom, ó, possui um cupom de desconto, tá? O pessoal me atrasou muito, eu aproveito para ganhar também um pouco, né? Divulgando o que eles fazem no oculto. É isso mesmo, tá? Cupom 50. 12 vezes de 9,85 ou 98,50 à vista, tá? Usou o cupom 50, qualquer um dos cursos avulsos, você ganha 50% de desconto. Não está valendo no pacote. No pacote tem uma promoção também da Esfera, tá? A Esfera, se você entrou ali na Esfera, no pacote Esfera, entre na Esfera, tá? Entrou lá, pacote Esfera, cupom de desconto, tem o cupom diferente para a Esfera, que é Esfera 25. Esfera 25, aplicou, deixa eu ver se ainda tá funcionando, tá? Fica 12 vezes 37,43, ele cai de 499 para 374, tá? Então, essa é uma possibilidade também, e esse daqui tem 50 cupons, eu não sei quando que vai acabar, já faz um tempo que eu nem sabia se estava funcionando hoje, fui ver, estava funcionando e passei aqui, tá? Uma vez que 50 pessoas comprarem, ele vai se acabar, terminar, né? Exterminar, se autodestruir. Né? Ele está programado lá 50 unidades, tá? Então, a Esfera, nosso conteúdo, 550 aulas, hoje eu passei algumas aulas, 75 módulos, tá? Você tem toda essa opção e você tem também a opção da Esfera de assinatura. Todos os cursos ali também por R$ 29,90. Ah, eu quero sondar o que esse cara tá falando da gente lá. Tá, você paga só R$ 29,90, você vai ver lá e pode passar raiva à vontade, que eu tô falando bastante, tá? É isso aí. Assinar agora. E se você tem curiosidade de saber também, R$ 29,90 por mês, tá? É a opção também. No cartão, por enquanto a opção tem essa opção somente no cartão, ok? E você tem essa possibilidade de R$ 29,90 por mês, mas você mesmo cancela quando você quiser. E se você tiver algum problema, alguma dificuldade, você pode falar com a gente pelo WhatsApp do Instituto São Brandão, clicando ali, tá? Clicando aqui embaixo, aqui no verdinho, você já vai para o nosso WhatsApp ali. Perfeito, pessoal? Então é isso. Estamos restaurando as verdades apagadas da história, expondo tudo que tem que ser exposto, basicamente, né? Doa a quem doer, gostem ou não, tá? E é isso aí. Tá? Eu tava, como eu sempre falo, tava quieto no meu canto. Tá? A partir do momento que você vai mexer com quem tá quieto, agora aguenta. Tá lá, vai brasa. Se você gostou da camiseta do Brasil, comenta aí, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Deixa eu ver se tem algum comentário para eu responder. Sério, né? Alguma coisa sério. Viu o trailer da camisa? Vitriel perguntou. Parece uma possessão. Eu não vi, na verdade, tá? Não cheguei a ver. Deixa eu colocar essa imagem aqui. Vou trocar por uma janela específica ali, que tá ali. Eu acho que é essa daqui, ó. Não. Um momentinho, pessoal. Eu acho que eu fechei a camiseta. Cadê a camiseta da Esfera? A Esfera não, ó. Pera aí. Só um momento, pessoal. Deixa eu colocar de volta. Replace, rapidinho. Brasa. Deixa eu deixar passando aqui a brasa na tela, né?
Eu não cheguei a ver o trailer, remete à possessão demoníaca. É isso aí, né, cara? Pessoal, eu sempre falo, tudo se resume, no final das contas, o cara que quer venerar assim, ó, existe uma questão, tá? Existem as religiões brasileiras, afro, tal, que tem a sua linha, né, específica, eu respeito, tá? Eu acho que cada um tem o direito de crer da forma como quer. Quando eu me refiro a isso, eu não estou falando especificamente dessas linhas específicas, né? Claro que tem umas mais pesadas ali e tal, não vou ficar citando nomes aqui no canal aberto, eu posso eventualmente falo disso lá no canal fechado, né? Então, eventualmente assim, né? Bastante. Mas quando eu me refiro a essa questão de venerar o capeta, eu estou falando que o pessoal realmente, por exemplo, né, eu já citei algumas vezes, algumas ordens iniciáticas específicas que promovem, inclusive, ideologias supremacistas, ideologias de genocídio, de racismo e coisas do tipo, tá? Esse pessoal prega o retorno à veneração aos antigos deuses, pagãos, pré-cristãos, tá? Então não é uma questão assim, o cara não gosta do cristianismo porque o cristianismo tem radicalismo, às vezes é fundamentalista em alguns pontos e tal. Não, o cara ele é contra, basicamente, porque ele é mais fundamentalista ainda e venera o outro lado com unhas e dentes. Ele quer invocar as entidades demoníacas do inferno. Basicamente é isso. Tá? E eu não estou inventando isso. Eles querem venerar as entidades que perderam o seu poder sobre a Terra outrora, né? Então, você pode pensar, isso é loucura, isso é coisa de maluco. Não, beleza, você tem o direito de pensar. Agora, se você conhecer as práticas que são feitas nesse sentido, né? Aí você vai começar a mudar um pouco. Por exemplo, teve um ritual que foi feito num arco, tipo semelhante ao Arco do Triunfo, né? Só que esse na Alemanha, pelo Guido von List, lá antes de surgir o nacional, o nazi, como que eu posso chamar? De uma maneira bem designativa, né? Vou pensar numa maneira que combine, né? O nazi troca-troquismo, podia ser, né? Poderia chamar de... Como é que o pessoal fala quando eles vão... Não é parça. Quando tem dois irmãos ali que vão ficar... o nazi-broderismo, vamos colocar assim, a broderagem, né? A broderagem nazi lá da Alemanha. O nazi-broderismo, né? Eles basicamente começaram com um pessoal que queria isso. Eles queriam trazer o retorno às antigas divindades. Como a gente adora essas divindades, né, a cabeça deles, as outras, quem que chegou e substituiu, botou ordem na parada toda? Foi o Deus de Israel. Ele que falou que não podia mais adorar outras divindades. Logo, ele é o nosso alvo, porque as nossas divindades consideram-se injustiçadas por isso. Aquelas divindades que no passado o pessoal idolatrava lá, que são relatadas inclusive no Antigo Testamento, da Bíblia, né? Que o pessoal sacrificava, passava crianças no fogo, tinha uma estátua lá de bronze, de metal, eles botavam pessoas dentro berrando lá para... Imagina o tipo da divindade, né? Que gostava disso. Pô, legal. Vamos agradar a nossa divindade. O que nós vamos fazer? Atos bons de justiça, de santidade, né? Como é o normal que se espera. Vamos ajudar o próximo, vamos entregar ali, sei lá, até alimentos. Não, cara. Vamos botar gente para derreter dentro do metal. Tá? Imagina o nível da entidade que o cara venera, né? Bom, e no final das contas é isso, tá? É disso que se trata, basicamente. E aí o pessoal que venera essas situações aí, eles começam a querer inverter todo o processo. Quando você ouve falar em iluminados, lá, o pessoal da Baviera, eu explico tudo isso nos conteúdos fechados. Tá? E essa parte dos iluminados está mais... Está em vários conteúdos, mas principalmente ali dentro do conspiratório, que está na parte de geopolítica.
É um módulo segundo, agora está junto com a geopolítica, né? Então não está tanto na parte metafísica, mas eu também falo disso na metafísica, né? Então, na parte dos iluminados, ali o pessoal, o que eles pregam é, veja, eles entendem que a ordem cósmica espiritual, porque eles são ocultistas, e se você é ocultista, toda acusação é com base na violação da lei. Eu explico isso no meu livro Manual de Batalha Espiritual, que está lá também, tá? Ele está ali como material, para quem entrou ali tem acesso. Eu já distribuí ele gratuitamente até, inclusive. Não, como se trata só de conteúdo espiritual, né, no caso, eu não vendi o livro. Ele está lá junto para te explicar a lógica, mas ele já foi distribuído gratuitamente, inclusive. Tem aí na internet e tal. É um e-book, né? E a lógica do oculto sempre foi essa, tá? Você acusa com base na quebra da lei, porque eles sabem que essa é a ordem cósmica. Claro, e também a visão cristã também é válida, porque você tem o perdão em Cristo, pelo arrependimento. Tá? É a forma que você anula a acusação do inferno, a acusação dessas entidades. É assim, simples assim. Então tem uma lógica que funciona para essas pessoas que lidam com esse jogo todo, conscientes do que está acontecendo, tá entendendo? Mas no final das contas, o ódio é por isso. Tá? Toda a situação, a inversão, esse pessoal todo, eles pregam eles têm uma doutrina. Veja, esse pessoal, eles não sabem, essa galera rasa não sabe, mas os caras que estão lá em cima, eles seguem uma doutrina que é a redenção pela transgressão. Eles querem tem uma loucura que foi pregada entre eles, que o cara quer alcançar a redenção total através da quebra de toda a lei. Então, tudo que é contrário aos mandamentos, a Torá, a lei do Antigo Testamento, eles fazem de propósito. Começou com uma coisa simbólica. Não pode comer carne de porco. Eles iam lá fazer um ritual e comiam todo mundo carne de porco. Tá? E o cara era um dissidente que saiu do judaísmo, foi banido até do judaísmo. Aí eles faziam isso para, não pode comer esse tipo de alimento em tal dia, que era uma festa específica lá. Aí essa galera ia lá e fazia isso ao contrário. Depois surgiu um sucessor desse cara que começou a criou uma linha que já era mais agressivo. Aí o cara já não era mais comer o alimento que não podia. O cara já botou a filha dele para servir de sacerdotisa de ritos libidinosos no templo ritual. Para todos os nobres e ricos da cidade, basicamente. Olha o nível. E aí o negócio já mudou. Já não era mais uma coisa simbólica, era uma coisa prática. E a influência dessas ordens secretas, dessa elite, essa alta cúpula esotérica que faz essa parte toda, ritual da coisa, é essa. É servir, aí eles começam a ter contatos com entidades, fazendo certos tipos de processos ritualísticos, e essas entidades são extremamente depravadas e conduzem cada vez mais à depravação moral em todos os sentidos. Tá? Então, a gente não está nem falando aqui de entidades dessas mais sutis aí que a gente conhece aqui no Brasil, que nem são tão sutis assim. Tá? A gente está falando de arquétipos pesados. Quanto maior o nível, maior é o grau de peso do ser que é relacionado ali. E eu explico isso também lá no conteúdo. Não dá para ficar falando isso abertamente aqui, porque dá até para ter noção, né? Por quê? Relógio do Criador, nosso parceiro, obrigado pela presença, senhor Eduardo, tamo junto. Canal Yeshua, Relógio do Criador, tamo junto. Tá? Nossas lives lá estão excelentes, tá, pessoal? Hoje a live de hoje foi muito boa. Eu fiz live lá, foi 6 horas, né? A gente foi até umas 8. E às 8 horas acabou. Foi excepcional. A live de hoje foi excepcional, tá? Acesse pelo QR Code, o link também está na descrição. Apocalipse das Estrelas, tá? Bem legal esse conteúdo fechado. Também tem plano mensal a R$ 29,90, live toda semana, fora as mais de 60 lives que já tem lá, tá? Só além da nuvem e canal Yeshua. Pensa na combinação ali que deu certo e no conteúdo fechado ainda, tá? Que a gente fala sem frescura, sem medo, censura.
Dá para ver a desconexão que essa moça tem com a realidade, com o povo brasileiro. Com certeza, né? Tá lá nos Estados Unidos, porque esse pessoal entra numa realidade paralela, eu sei como é que é, né? Eu estudei antropologia na faculdade, eu sei como é que é, tá? O pessoal ali, realmente, os caras, eles, sabe o sistema da bolha, que você tem lá, a bolha do bolsominion lá, a bolha do radical pro outro lado, que acredita que tudo é fake, o Bolsonaro não, na verdade, de verdade é um clone, o Lula tem 10 clones, sabe? Toda essa bolha, o pessoal que entra, que acredita nisso. Tem o outro extremo. Então, o outro extremo é essa galera. Eles ficam ali, tem que mudar. Os caras ficam, e é TikTok, os caras ficam no TikTok lá, se alimentando de lixo ideológico, lixologia total, se alimentando daquilo ali, né? A informação te forma por dentro, por isso a palavra informação, formação interior, né? Então você tem a loucura dos dois lados, como bem colocou, como sempre coloca o professor L'Oréal Rocha. O pessoal às vezes fica brabo, não conhece, né? Não entende, porque às vezes ele critica, e a maioria das pessoas tem lado na parte política. O pessoal realmente abraça um lado ali, chega na época da eleição, pega o seu candidato e fica lambendo lá, né? Só falta, né, fazer um boneco e dormir abraçado. Alguns fazem, inclusive. Tá? Então, assim, não é o nosso caso. Né? Sei que também não é o caso do pessoal que segue ali, o professor L'Oréal Rocha, que assiste, que consome o conteúdo dele, que sabe, é um pessoal mais que valoriza a alta cultura, um pessoal mais inteligente, né? Então a gente está tentando fazer isso também com as pessoas que nos acompanham, tentar fazer o pessoal ter uma cognição mais apurada. Se eu não fizer isso, o que eu estou fazendo aqui? Colégio Invisível, Francis Bacon já foi, eu acho que eu fui o primeiro a falar disso no Brasil. Eu tenho aulas sobre esse Invisible College, né? Nova Atlântida, né? Seleção brasileira. Pessoal, deixe seu like, por gentileza. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Tenham um ótimo sábado e até o próximo vídeo.